Gostaria de estar convidando o nosso irmão, pastor Rielson, em nome de Jesus Cristo, e as palmas sejam do santo nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você puder, coloque sobre seus pés, levante, estenda sua mão para cá, porque nas suas mãos há poder. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos participar de dois maná, o momento da palavra e o momento da Santa Ceia. Amém? E vai estar orando para ele, nosso querido pastor Ederson, em nome de Jesus. Aleluia. Paz e graça. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, coloca teu filho na tua mão, a qual vai trazer a mensagem da cruz, meu Deus. A qual, meu Deus, vai pegar esse microfone, ó Deus, não para falar de si mesmo, mas falar do céu, falar daquele que pode fazer todas as coisas, aquele que nos guarda, aquele que nos limpa, aquele que nos purifica, aquele que muda a história, aquele, meu Deus, que pode fazer, meu Deus, o infinitamente mais. Ó Deus, eu coloco, meu Deus, cada ouvinte da tua palavra, que estão aqui nessa noite, os que estão passando pela rua, que possa ser impactado, meu Deus, pela tua presença, pela mensagem da cruz. E assim, ó Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor Jesus é maravilhoso. Sempre em nome de Jesus. Sou apaixonado porque tudo dependemos dele. Nós dependemos sempre de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Hoje é um privilégio, né? Enorme de estar primeiro na casa do Senhor. E é uma data especial também para os pais, né? Como eu e alguns que são mães, que também fazem parte de pai também, porque trabalharam a vida inteira como mãe e pai. A eles e a elas, parabéns. Que Deus abençoe. O livro do aquele que ama Jesus, que deitou no colo de Jesus, quem é? Oi, igreja abençoada, hein? João 10. Quando a gente fala algumas coisas assim, o pessoal fica pensando, mas é muito fácil. João 10. Quem achou diz amém? Quem não achou escola dominical, vamos ter em breve, né? Temos aí o Antônio Celso, evangelista, homem de Deus, que é ótimo para dar aula em nome de Jesus. João 10, 10. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Pode sentar aplaudindo ao Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória e toda majestade. Este é o nosso Deus. Ele mostra as coisas antes de acontecer. Ele mostra para mim, não é porque eu sou pastor, não é porque o irmão evangelista ou é missionário, não é. É porque ele mostra para todo aquele que é servo. Quem tem uma intimidade maior, vê mais coisas, é claro, não é, meu pastor? Mas quem não tem intimidade, até assim, Deus mostra. Deus mostra porque Ele é sábio e Ele não gosta de pegar ninguém desprevenido. O nosso evangelista Antônio Celso falou há pouco, né? Que há pastores que negam o arrebatamento. Há pessoas que negam a própria essência da palavra. E quando Deus começa a falar isso aí, eu lembro de uma coisa tão simples lá em Mateus 24, que nos últimos dias Ele enganaria até os seus eleitos. Usariam pastores, né? Para poder falar alguma coisa que nem verdade é. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir. Nós temos na nossa Bíblia aqui pessoas que foram destruídas porque confiaram em si mesmo ou confiaram em alguém. Na Bíblia está recheado de pessoas que deixaram de lado a essência para poder pensar que é assim ou pensar que é daquele jeito. A minha Bíblia, a sua Bíblia diz de um homem
que ele perdeu a sua vida, porque ele acreditou, ele mirou o foco dele em alguma coisa que não era, e ele andou com Jesus, andou lado a lado com Jesus. Ele ficou olhando assim, viu coisas que hoje nós, por pouco, né, choraríamos meses até de alegria de ver apenas algumas coisas. Alguns milagres pequenos que nós vemos hoje, pequenos porque mediante o que Jesus fez, ainda é pequeno, né? Eu já vi diabetes ser curado, já vi câncer ser curado, já vi AIDS ser curado, já vi paralítico andar, já vi muita coisa na fé, graças a Deus. Em 93, alguns aqui devem se lembrar, né, do milagre que aconteceu aqui em Belo Horizonte, no Monte do Palmeiras, né? Lá as flores começaram a brilhar. Você pegava nela assim, quando estava orando, as plantas brilhavam pela unção de Deus. Pela unção. Naquela época não tinha nem internet, não tinha celular. Tinha celular, mas não tinha aquele bom, tinha aquele tijolo, né? Não dava nem para gravar direito. Eu vi isso aí, eu vivi milagres. E agradeço a Deus por isso. Antônio Celso, que acompanha comigo já há um tempo na fé, né? 50 anos de evangelho praticamente, já viu muita coisa acontecer. Sabe por quê? Porque ele não deixa nada escondido. Nada passa despercebido a presença de Deus. Nada passa despercebido aquilo que Ele tem para fazer na sua vida e na minha vida. Nada passa. Mas nós olhamos para nós mesmos e colocamos alguma coisa na mente como se fosse uma verdade que não é. Por exemplo, tem um homem na palavra de Deus. Ele andou com Jesus, viu milagres acontecer. No momento em que estava curando a filha de Jairo, que é ressuscitando, né? A filha de Jairo, ele estava lá e viu isso acontecer. Na multiplicação dos pães, na hora que foi dar, que Jesus abençoou e começou a partir os pães, ele também partiu os pães e foram crescendo os pães, multiplicou e foi abençoando mais ou menos 15 mil pessoas. 15 mil. E ele estava lá e viu isso acontecendo. Ele viu também uma coisa que eu admiro muito, e que até hoje, quando eu fico orando ao Senhor na madrugada, isso é várias vezes à noite, na semana, no mês, eu fico olhando quando eu começo a lembrar dessa passagem, e ele estava lá, quando ele estava em alto mar, todo mundo começando a gritar, pessoas experientes na navegação, ele também era um, e estava lá gritando, chorando até, e Jesus chega, acorda e fala assim: acalma de tempestade, acalma dentro. Ele estava lá e viu o milagre acontecer. Ele estava lá quando viu a sogra de Pedro sendo abençoada. Ele viu quando a criança Talita foi restaurada da sua vida. Ele viu esses milagres todos, mas mesmo assim ele suicidou. Mesmo assim, depois de ter visto tudo isto, perdeu a sua vida, porque ele acreditou numa coisa que não era aquilo que ele pensava. Quem era essa pessoa? Quem? Mais algo um pouquinho? Judas. Eu vou te contar uma coisa que talvez você não saiba sobre Judas. Ele, além de ser o tesoureiro de Jesus, né? Ele era o tesoureiro, a pessoa responsável por toda a finança, por circular tudo. Ele tinha uma coisa especial sobre ele. De todos os 12, o mais lúcido, o mais inteligente era ele. Porque ele veio da cidade de Iscariotes, de onde veio Iscariotes, de onde veio também Barrabás. É uma cidade melhor que tinha da época, a cidade dos homens pensantes da época, e ele veio de lá. Ele queria, tanto o pessoal lá de Iscariotes, né, queria tirar judeu das mãos de Roma. No momento em que Jesus o chama e fala assim: vinde a mim que te farei pescadores de homens. Vinde após mim que você vai conhecer alguma coisa e conhecerá a justiça desta terra. E começou a falar para Judas. Judas automaticamente ligou e falou assim: este é aquele que nós estamos esperando para libertar
Roma, para libertar judeus de Roma. Ele pensou, isso colocou na mente imediata e foi seguindo a Jesus. E os milagres que ele viu acontecendo, ele pensou na cabeça dele que ele era alguém apenas ilusionista, alguém que fazia alguma coisa. E foi seguindo a Jesus, mas quando chegou no final ali, quando estava quase na hora da crucificação, e uma das coisas que mais me chama a atenção é que quando os próprios discípulos estavam conversando entre si, e Pedro, Tiago e João começando a falar eufóricos, né? Porque milagre não se explica, milagre tem que contar, milagre não pode ficar parado com alguém. Ele começou, os três, né? Pedro, Tiago e João, começaram a contar a transfiguração e como foi em detalhes para aqueles que não puderam estar lá. Começou a contar que tiveram 2 pessoas que apareceram para eles lá. Começou a contar como Jesus ficou. E naquela euforia inteira, Judas estava lá e viu eles contando. Mas mesmo assim, a mente dele ainda, olhando só para um lado, achando que aquilo ainda era um ilusionismo, quando ele sai dali, que acontece já antecedendo a ceia, ele fala assim: meu reino não é deste mundo. E aí que Judas começou a cair a ficha. E aí que Judas olhou e falou assim: esse não é aquele que eu estou esperando. Ele não é aquele que eu esperava fazer alguma coisa. Mas mesmo assim, foi para a ceia, chegou na ceia. E na hora da ceia lá, Jesus pega e fala assim: um de vocês há de me trair. Você pegaria o pão naquela hora para que estava partindo o pão? Claro que não. Nunca, né? Imagina só eu falar assim: um de vocês há de me trair, eu parto o pão assim e entrego. Você não pegaria o pão, que é normal não pegar. Mas a mente dele não estava ali. Não estava. E quando ele sai, vai fazer o que tem que ser feito. Ele fala assim: eu vou ter encontro com Jesus essa noite. Querem me seguir, vamos embora. E foram lá uns guardas pretorianos. Quem sabe o que é guarda pretoriano? É como se fosse o pessoal da Rodan, aqui, só aqueles guarda-roupa, aqueles grandão mesmo, parrudo mesmo. Esses eram os guardas pretorianos, os mais fortes, os mais alimentados e os mais treinados. Era o guarda que servia ao templo, é o guarda que cuidava das coisas, das seguranças dos principais. E eles foram ter com Jesus. No momento em que esse mesmo homem que traiu Jesus chega lá, ele chega e fala assim: eu vou dar um sinal. Eu vou dar um sinal e você vai saber quem é. Porque estava de noite, não tinha luz, não tinha iluminação, não tinha nada, era lamparina, outra coisa lá. Então não tinha uma iluminação boa e era escuro. E de madrugada, ele chegou e falou assim: aquele aqui eu der um, aquele der um. Por que não foi um abraço? Por que não foi um aperto de mão? Por que não foi só apontar o dedo? Por que não foi isso? Você nunca parou para pensar nisso, não? Nunca parou para pensar que um beijo é só para pessoas bem íntimas? Você não sai dando beijo para qualquer um. Você só dá um beijo em uma pessoa que é íntima, que você conhece há muito tempo. É uma pessoa que você tem uma afinidade. Naquela hora, Judas ainda pensava que Jesus poderia sair de tudo aquilo. Podia fazer um monte de coisa. E aconteceu que Pedro pega uma espada, que ele andava 3 anos e meio com a espada, e Jesus sabia que ele estava com a espada porque ele não era cego. Ele viu a espada com Pedro, pegou a espada e cortou a orelha de quem? Malco. No momento em que Jesus pega a orelha dele, deve ter tirado um pouquinho de terra, alguma coisa, coloca no lugar. O milagre estava acontecendo ali. Isso tem uma outra mensagem de ministério, isso aí, profunda até. No momento em que faz isso, Judas olha, ele pega, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, para.
Porque se eu quisesse mais de 12 legiões de anjos, meu pai mandaria. Nesta hora, acende em Judas alguma coisa, é isso que eu queria. Porque se ele mandar alguma coisa aqui, acontece uma revolução e nós somos salvos. E Jesus se entrega. Naquela hora que ele se entrega, bate um enorme remorso, e não arrependimento, que é diferente arrependimento de remorso. Teve o remorso na vida de Judas. Ele vai e faz o quê? Suicida. Porque o remorso faz coisas acontecerem. Mas se você olhar bem, não foi só Judas que traiu. Não foi só Judas. Você viu que traiu 3 vezes naquela noite. Quem foi? Pedro também traiu 3 vezes naquela noite. E teve mais ainda. Os outros também traíram, porque todos eles, correram. Se eu estou com o pastor Anderson até o final, estou até o final. Se eu estou com o pastor Renato até o final, é até o final. Se eu estou com o evangelista Rodrigo, estou até o final. Se eu estou com o evangelista Celso, é até o final. Se eu estou com a igreja, é até o final. Porque eu honro a palavra, porque pode acontecer o que for. Deus está comigo e vamos rompendo em fé. Mas aí os outros estavam covardados e correram. Traíram o rei, traíram a Jesus, ficaram de longe olhando, esperando o quê? Se agora tem guardas ao lado, em volta, são fracos, onipotentes, não tem condições. Jesus sozinho diz assim: ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele mata a confiança. Ele rouba a coragem, e faz do crente um quase fracassado. Como diz Antônio Celso, né? É crente vivo dentro da igreja morto. Crente que fica na igreja lá, fica 1 mês, 2 meses sem vir. Só eu sou membro, tá? Me exclui não. Fica mais 6 meses fora. Não, eu sou membro, hein? Mas quando vem, é só para pegar a bênção e ir embora. É só para pegar a bênção e dar linha. Quantas pessoas, pastor Renato, o pastor Celso, o evangelista Celso, estou ministrando, pastor Ederson, quantas pessoas passaram por esse ministério, ganharam bênçãos enormes e deram linha? Quantas pessoas? Eu estive lembrando de algumas pessoas essa madrugada quando eu estava orando. E quando Deus traz de volta essas pessoas, que elas não ficam olhando só os bens da terra, porque os bens da terra são passageiros, mas a tua glória não é passageira, a tua glória é eterna, e o que vamos receber do Senhor em troca é muito maior do que podemos imaginar. E eu fiquei orando ao Senhor e digo com certeza, eu comecei até a chorar, porque são pessoas que eu amo bastante e que ficam aparecendo de crente, mas você vê que não tem nem unção mais. Não tem mais a unção. E quando a pessoa perde a unção, ela perde a coragem, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele só destrói no final. Ele deixa a pessoa ficar vivendo, achando que está bem, mas não está. Como diz o pastor Ederson, né? Quando é chamado para alguns lugares para poder ministrar, e aparecem algumas pessoas pedindo oração, e ele começa a pôr as mãos, porque o ministério de expulsar é diferente, não é qualquer um que tem. Ele começa a pôr as mãos para expulsar, e pasmem, crentes ficam possessos, crentes. Hoje em dia estamos pregando mais para crentes do que para mundanos. Estamos pregando mais para pessoas que desviaram da fé do que para pessoas que nunca ouviram falar da fé, apesar que não tem. Hoje não tem ninguém nesse planeta, apesar desse planeta tem, claro,
Alguns lugares, muito pouco, mas no colocar no Brasil, não tem ninguém que nunca ouviu falar de Jesus. No nosso Brasil, não. E eu falo abertamente, com certeza. Porque não só pela internet, mas pelos igrejas que rodam o Brasil inteiro. Uma palavra, Jesus vive, já é uma palavra profética. Qualquer palavra que você der é uma palavra profética. Então, todas as pessoas que estão já ouviram falar de Jesus. Todos já ouviram. E o gostoso, sabe o que é? É que Deus está arrebatando homens e mulheres para falar sem medo, porque estamos já nas últimas horas. E eu agradeço muito a Deus por isso. O tempo está passando tão depressa, mas tão depressa, que você fica espantado com o que Deus está fazendo. Você fica espantado com as maravilhas que estão acontecendo ao redor deste planeta. Você fica tão espantado em perceber que, apesar de tudo aquilo, nós estamos em pé. E nós estamos vencendo em nome de Jesus. Gostoso é ter pastores, evangelistas, missionários que olham andando para o alto, em vez de olhar para essa terra, sabendo que o que tem aqui vai ficar. Se alguém quiser ficar com tudo que é meu quando for embora, pode ficar à vontade, porque estamos lá em cima com o Senhor. A glória de Deus te espera. Por isso, não deixa o diabo tentar matar, te enganar. Não deixa ele tentar destruir, tirar de você a sua fé. Não deixe de roubar de você o tempo precioso que você tem para adorar ao Senhor. Não deixe que aquele tempo tão precioso de orar na madrugada te impeça para alguma coisa. Não é orar muito tempo na madrugada, é orar na madrugada, 5 minutos, 3 minutos, é uma oração como se fosse 3 anos. Porque aquele que me buscar de madrugada me achará. Sabe por quê? Não é porque ele é especial, Deus ouve melhor de madrugada. Não é por isso. É porque nós estamos quebrando a nós mesmos para buscar aquele que é Senhor Todo-Poderoso. Eu estou mostrando para Deus que, Senhor, eu estou aqui com muito sono, mas mesmo assim eu adoro ao Senhor. Mesmo assim eu estou falando com o Senhor. E quando você começa a orar um dia, começa a orar 2 dias, começa a orar 3, no 4º dia você já está sentindo como se estivesse andando nas nuvens. Porque a oração do justo muito tem seus efeitos, e todo poder nos é dado em nome de Jesus. Você não é uma pessoa qualquer, você é essência, você é a autoridade de Deus nessa terra. Você tem, além da autoridade, você tem a personalidade daquele que é todo poderoso. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Passamos por necessidades algumas vezes, sabe por quê? Não é porque Ele está deixando simplesmente de lado, é porque Ele está nos testando para coisas maiores ainda. Amém, Jesus. Lembro de um jovem que trabalhava na rede ferroviária federal, trabalho poderoso na época, um trabalho tanto, um trabalho que todo mundo queria ter, e ele trabalhava lá, o salário dele era muito grande. Ele, às vezes, quando recebia o salário do mês, não tinha nem gastado tudo ainda. E ele era bem gastadão, bem à vontade mesmo, porque ele recebia bem. Num belo dia, Deus pega e fala assim com o profeta: eu vou tirar de você o que você tem, e ver se você vai me adorar. Ele pegou e começou a rir, falou: não tem como, lá é federal, e eu não saio assim à toa. Aconteceu alguma coisa lá que mandaram ele embora e mandaram mais 5. Não foi roubo, foi um acidente que teve com vagões lá, e vai pegar alguém do bode expiatório, ele foi no meio. Quando ele estava no monte orando por Deus, por quê? Deus pegou, ficou, sabe como? Em silêncio. Passaram-se 2 anos. Ele só estava no mesmo monte orando.
Deus pegou e falou assim: olha para trás um pouquinho para ver o que eu fiz por você. O salário que ele recebia no mês, ele gastava à vontade. 2 anos depois, um pouquinho mais 2 anos, 2 anos e meio mais ou menos, ele já estava com coisas que ele nem imaginava ter na vida: casa, carro, moto. Já tinha viajado algumas vezes pelo país. Deus pegou e falou assim: eu sou ou não sou em abundância? Ele começou a dobrar o joelho no monte, chorando: meu Deus, me perdoa por ter duvidado do Senhor, me perdoa por ter duvidado da tua grandiosidade. Porque quando Deus tira alguma coisa de você, meu irmão, minha irmã, não é porque está te destruindo ou te colocando, te dando tapa, não. É porque Ele está olhando para você e falando assim: a minha glória será maior do que isto. O que eu vou te dar é maior do que isto. Porque Ele pode, porque Ele olha lá na frente e fala assim: o futuro a mim pertence, aleluia. Nada foge do controle de Deus. O diabo vem só para matar, mas quando chega a vida com abundância, ele tem que correr. O diabo vem só para roubar, tirar das pessoas o melhor, pastor Ederson. Mas Deus chega e fala assim: eu sou a vida com abundância. Camila, o diabo vem para tirar das pessoas o melhor. Aí Jesus chega e fala assim: eu vim porque eu sou a vida com abundância. Ele chega para nós, Ana Paula, e começa a falar assim: ele vai tirar de alguém, o diabo vai tirar, e Deus chega e fala assim: pode, porque eu sou o quê? A vida com abundância. E toda vez que ele chega, ele fala assim: o que é mais importante do que a vida? Jesus. Porque Ele é o autor da vida. Graças a Deus. Nada nesse mundo é mais importante do que a vida. E Ele é a vida. Vida com abundância. Aos pais que hoje estão aqui, você teve filhos que Deus te deu. Honre seu filho. Filhos, honrem seus pais. Esse é o mandamento de Deus. Mas há uma coisa que quase ninguém fala sobre os pais, sobre os pastores. Quase ninguém fala. Quase filho nenhum sabe disso. Mas eu sou linguarudo, tenho que falar, né? Eu falo mesmo. Você já viu seu pai chorar? Não. Sabe por quê? Porque nós, como somos homens, nós não podemos nem chorar. Nós choramos. Claro que choramos. Nós não somos imunes a isso. Mas choramos sem nossos filhos verem, sem a esposa ver, sem alguém estar do lado ver. Porque quando começa a olhar para nós e ver que estamos chorando, lá na frente fala assim: meu pai estava chorando. Começa a dar um espécie de fraqueza e nós não podemos fraquejar. Por isso que somos durões. Aquele da raiz mesmo sempre foi assim. Tem uns Nutella chegando agora que chega até a chorar com o filme. Infelizmente mudamos o ritmo. Mas o raiz mesmo, ele não chora. Ele aguenta calado. Ele respira fundo, pode estar doendo, mas ele segue em frente. Ele chega num serviço pesado, braçal ali, ele não está aguentando mais, mas ele continua, porque ele sabe que tem pessoas na casa dele que dependem dele, e ele não pode parar. Ele está com dor nas costas, dor na barriga, dor de cabeça, mas ele continua trabalhando, porque ele sabe que tem alguém em casa. Se ele te deu tudo que você tem hoje, é porque ele não pôde dar o melhor. Ele não pôde dar o melhor. É o que ele pode te dar no momento, é isto. Não julgue seu pai quando falta alguma coisa. Não julgue seu pai por alguma coisa, porque nós, como homens, temos a obrigação de ser provedor. Mas só Deus e nós, né, pastor Renato, sabemos como dói, né, evangelista? Sabemos como dói. É chegar de manhã assim, olhar para o bolso e falar assim: tem apenas R$10 no bolso. Chegar e deixar de comprar pão, ou você mesmo compra o pão e deixa lá e fala: Deus,
supre a minha necessidade. Sair de casa para dar ponta em faca e, como diz na gíria, engolir sapo todo dia. Isso o pai faz. Dando valor demais à mãe. Dando valor demais à mãe. Mas elas não sabem como o pai, como o homem passa para chegar ao nível que está a casa, para manter uma casa. É choro, é choro e mais choro para dentro. Porque o verdadeiro homem não chora para ninguém ver. Jesus só chorou uma vez. Quando foi? Quando foi? Lázaro. Mesmo na perseguição cotidiana, ele não chorou. A pressão psicológica sobre ele era tanta. A pressão que está sobre todo o homem é enorme, enorme. Se um dia você pudesse imaginar como foi, tem até no YouTube tem uma mulher que se vestiu de homem. Ela se vestiu de homem. Tem no YouTube lá, eu não estou lembrando o nome. Você procura lá, a mulher que se vestiu de homem, por 6 meses. Ela fez tudo aquilo que o homem fazia normal. Quando acabou os 6 meses, sabe o que ela teve que fazer? Foi internado, porque estava ficando doida já, por causa da pressão que o homem sente. E a mulher não sabe disso. E começa a xingar ele, começa a falar muita coisa com ele. Mas lembre-se, tem sangue correndo em nossas veias, para mostrar para nós que somos homens. Deus nos deu como homens autoridade. Por isso que pais e futuros pais sejam abençoados em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. E agradeço a oportunidade. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém.